Olá, reparadores, sou o técnico Alberto, da empresa MTE Thomson, e hoje a MTE traz mais uma dica para vocês. Dicas de hoje, válvula termostática linha GM. Novas aplicações e novas atualizações. Na linha GM, há vários modelos de válvula termostática diferentes. O modelo 22192 possui um bypass. Há outros modelos que não possuem o bypass. Há o refil com essa vulcanização na flange, e assim como não tem vulcanização nessa flange. No momento da aplicação, para não errar, utilize sempre nosso catálogo linha completa. Espero ter ajudado com as dicas da MTE Thomson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado. Olá, alunos do Universo do Mecânico. Bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu MEC. Eu, professor Escopino, dou as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham e aqui acompanhando, assistindo, aprendendo, entendendo mais sobre sistema de gerenciamento eletrônico do Uno Vivace 1.0 Flex. Hoje, nossa aula técnica de número 55. O passo-tempo, né? Aula de número 55 já de 2014. Hoje, então, teremos um assunto bem interessante de alguns defeitos recorrentes. Vamos analisar parte por parte para entender mais sobre o Uno Vivace 1.0 Flex. Sejam todos bem-vindos. Sistema de injeção eletrônica Magneti Marelli IAW7GF é o código desse sistema, né? Marelli IAW7GF. Gato-faca é o código do sistema. E hoje o nosso 8º encontro deste tema. Atuador, parte 1. Ou seja, falar um pouquinho, iniciando agora os trabalhos sobre os comandados pela ECU. Ou seja, os componentes que a ECU realmente comanda, não recebe um retorno, não recebe um sinal. Ao contrário, a ECU é quem envia o sinal para esses componentes que são os atuadores do sistema. É um sistema flex, é um sistema moderno, afinal de contas, o Uno Vivace está aí no mercado, o mesmo sistema ainda sendo utilizado, Então, lembrando todos que é um sistema que requer conhecimento, requer instrução, e você está aqui no MEC para justamente aprender sobre esses detalhes. Então vamos lá, a nossa aula de número 8 deste sistema. Semana passada, o tema abordado do Uno Vivace foi sensores ainda, Pedal, borboleta e VSS. Ou seja, abordei o que para vocês? O sensor duplo do pedal do acelerador, uma única peça. Você tem o que? 2 sensores, 2 sinais distintos, mesmo por segurança tem que ser 2. Sensor de borboleta, também temos 2 sinais, utilizam o mesmo positivo e o negativo, mas são 2 sinais de borboleta também. E o sensor VSS, sensor de velocidade do veículo, popular VSS, um componente que manda informação, porém de forma indireta. Ou seja, o sinal do VSS não vai para o módulo da injeção primeiramente. Primeiro vai para o módulo painel de instrumentos e então, via rede CAN, rede de comunicação entre módulos, nós temos o que? Temos a alimentação dessa informação, ou seja, a unidade do painel envia para a unidade da injeção, via rede CAN, a velocidade do veículo. E é instantâneo, É algo extremamente rápido, essa forma de envio que nós temos. Então, fechamos o assunto sensores, aula passada. Agora veremos sistema IAW7GF, aula 8, atuador, parte 1. E por falar em atuador, eis aí na tela
os dois componentes que iremos abordar, ignição e canister. Lembrando o seguinte, posso falar de ignição e canister como dois atuadores? Posso, são comandados pelo módulo, mas também eu posso falar de ignição e de canister como dois subsistemas. Como assim dois subsistemas? A ignição, temos o transformador, que é a bobina, temos cabos, velas, é um sistema, não é uma peça única. O canister também é um sistema. Tem as mangueiras que vão lá para o tanque, tem um carvão ativado, que é a caixa com carvão que retém as partículas, tem a válvula de purga do canister, a mangueira até o coletor de admissão. Ou seja, posso falar de ignição como sistema, canister como sistema. Porém, temos o que nessa questão? Temos uma questão de análise do atuador em si. Ou seja, quem que é o atuador, né, do sistema de ignição? O atuador é a bobina. Quem é o atuador do subsistema canister? É a válvula de purga do canister. Ou seja, temos o quê? Temos dois componentes que são os atuadores, que estão dentro de sistemas ou subsistemas. Só que esses dois subsistemas, ignição e canister, tem um chefão lá atrás deles, mandando neles, porque são atuadores. Ou seja, temos o quê? A ECU, a unidade de gerenciamento eletrônico do motor. É através dela, dos comandos dela, que nós temos o quê? Esse controle do subsistema de ignição, esse controle sobre o subsistema canister, ok? Então vamos lá, telinha de vocês, introdução desta aula. Iniciamos as aulas sobre os atuadores, abordando o assunto sistema de ignição, a bobina e controle de poluentes evaporativos, o canister ou a válvula de purga do canister. Então vamos ao Uno Vivace. Boa aula a todos. Telinha mostrando para vocês o veículo em si. Está aí o novo Uno Vivace, motor 1.0. Vou abordar um pouquinho na hora da bobina sobre o motor 1.4 Evo, tá? Porque é diferente a bobina, ok? Então vou mostrar para vocês na telinha com a bobina do 1.4. Claro, o foco da aula é 1.0. Tem algumas coisinhas que são diferentes, então vou mostrar a bobina, que ela é bem diferente, comparando o 1.0 com o 1.4. Belezinha? Diagramação da aula na tela para vocês, onde mostro que todos os sinais de entrada já ticados, né? Todos que mandam informação para ECU, desses, os mais importantes para a ignição, rotação, MAP, tá? Temperatura e o principal, né, para o mapeamento, detonação. À direita temos os atuadores. Começamos hoje, né, as aulas sobre atuadores, os comandados pelo módulo ar-condicionado, injetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica e o sistema de partida frio. Hoje, então, já com asterisco, ignição e canister são os temas desta nossa aula. Vamos lá. Detalhes, então. Para ECU controlar a ignição em todas as suas dimensões, deve receber alguns sinais vitais para esse mapeamento, como rotação, MAP, detonação do motor. Assim é possível fazer esta adequação. Então, importantes sinais, rotação, fundamental, e o detonação. O MAP, a ECU faz o que com o sinal do MAP para a ignição? De acordo com, né, a carga do motor, adianta mais o ponto ou menos, ok? A função do MAP nessa hora seria algo parecido, claro, muito mais sofisticado, né? Mas algo parecido do avanço a vácuo que nós tínhamos nos distribuidores de carros carburados. Não tinha um avanço a vácuo e um avanço centrífugo?
Então, o sinal do MAP é justamente para isso, para fazer os cálculos em cima da carga do motor. Eu comentei sobre temperatura também. Com o motor frio, nós temos o quê? Uma segurança maior, né? Deixa o ponto mais tranquilo, não tão adiantado, porque o motor está em fase de aquecimento. Por isso que também é importante o sinal de temperatura do motor. E quando eu abordo, né, para a ECU controlar a ignição em todas as suas dimensões, o que é o controle da ignição? Ó, o ponto de ignição, né, adiantar o ponto, atrasar o ponto, ângulo de permanência, muito importante, né, o tempo de carga da bobina. Então temos o quê? Dimensões que são trabalhadas nesse sistema de ignição, ok? Por falar de ignição, onde está o atuador desse sistema? Está aí, motor do Uno Vivace aí, capô aberto, a indicação, o círculo em vermelho ali mostrando justamente o transformador de ignição, a bobina de ignição desse motor 1.0. Ou seja, temos o que? Fácil acesso. Bem fácil, a parte de cima, né? Bem tranquilo ali para termos o acesso, né, à bobina de ignição, que é o principal atuador desse sistema. Tá? Vamos lá. Localização. Um atuador com 4 torres de saída e um controle do tipo mapeado estático, com um enrolamento para cada 2 cilindros, sempre acompanhando os cilindros gêmeos, 1 e 4, 2 e 3. Vamos explorar um pouquinho essa localização, esse texto aqui. Um atuador com 4 torres. E temos o que? 4 saídas. Uma para cada cilindro marcada. 1, 2, 3 e 4. Está marcado na bobina. Tá? Ela trabalha em enrolamento secundário em série. Cilindros 1 e 4, 2 e 3. Ou seja, trabalha em série. 1 e 4, 2 e 3. Por isso que são 4 torres. É como se tivéssemos ali 2 bobinas separadas, tá? O controle é do tipo mapeado estático, ou seja, é a unidade de controle do motor que mapeia, porém é estático. Olhando as peças, são estáticas. Não tem nenhum tipo de avanço mecânico. Todo o controle, ele é eletrônico. Ou seja, a ECU de gerenciamento do motor adianta o ponto de ignição de acordo com a necessidade, de acordo com o seu mapeamento. Então não tem nada mecânico. Por isso nós falamos que é um tipo de ignição mapeado estático e ainda ligado em série entre os cilindros gêmeos 1 e 4, 2 e 3. Ok? Eis a peça, telinha de vocês, ó. Vejam aí a bobina de ignição, ou poderiam até falar, né, as 2 bobinas numa peça só. É mais ou menos isso, né? São 2 peças juntas, onde temos 2 torres de um lado, 2 torres do outro. Comparando com outras bobinas de outros carros, né? Observem que elas ficam meio que diagonal, né? Para que um cabo de ignição fique o mais afastado possível do irmão gêmeo, né? Então elas estão na diagonal. Um pouquinho diferente de outros modelos, tá? Se nós passássemos aí, ó, um corte laser bem no meio dessa bobina, o que ia ficar em comum entre as duas? Só o pino central, o positivo. É o único item em comum entre essas 2 bobinas. O pino central da bobina, que é a alimentação positiva, né, desse conjunto. Claro, temos aí uma peça única, aí não tem nada separado, é uma peça única. E a ECU consegue controlar. Lado direito da tela, cilindros 2 e 3. Lado esquerdo, cilindros 1 e 4. Ou seja, mapeia cada metade dessas, né, desses 2 itens, né, dessa
uma bobina e outra bobina, mapeia de forma individual. O sistema é em série. A centelha sai de uma torre e vai chegar até a torre gêmea. Sentido contrário, a mesma coisa. Ou seja, vai centelhar as duas velas, tá? Mas em série. O sistema é em série. A centelha sai e retorna para a torre gêmea, ok? Então, temos apenas 2 fios de comandos que vão para a ECU, porque ela comanda 1 e 4, 2 e 3. 1 e 4, 2 e 3, ok? Insisti em falar isso para vocês, de 1 e 4, 2 e 3. Por quê? Olhem agora. Olhem o atuador do motor 1.4 EVO. Então, a bobina de ignição do mesmo Uno, só que o motor 1.4 é bem diferente. Até a localização, né? Não está na parte de trás do cabeçote, próximo ali à parte traseira do comando de válvulas. Está bem centralizada. Está bem na tampa de válvulas. Temos 4 cabos de vela, obviamente, 4 cabos para 4 torres, só que uma coisa muito diferente. É só olhar o lado do chicote, vejam quantos fios nós temos no chicote dessa bobina de ignição. Vejam bem, ó, 6. Por que 6 fios? Um positivo, um negativo, 4 pulsos de comando individuais. Ou seja, essa peça que vocês estão enxergando aí, ó, na foto só 2 que aparecem, né? Tem mais 2 iguais. São o quê? São bobinas individuais. Pessoal, é uma outra tendência no nosso mercado. Temos bobinas individuais no veículo. Ou seja, mais eficiência. São 4 bobinas. Na foto são o quê? 4 junto. Faz parte de uma bobina só. Mas como se tivéssemos aí 4. Mas não vem separada, né? Está no mesmo corpo. É uma peça só. 4 saídas. Mas são 4 bobinas. Como que eu interpreto isso? É só olhar quantos fios tem no primário. 6. Como 6 fios? É um positivo, negativo e 4 sinais. 1 para cada cilindro. Ou seja, enquanto no motor 1.0 do Uno Vivace você tem a combustão 1 e 4, 2 e 3, aqui não. É 1, é o 4, é o 3, é o 2, é o 1, é o... e por aí vai. Compreenderam? Entenderam legal essa ideia? Essa questão, né, da ignição, que é diferente, e é diferente mesmo, né? Realmente ela é diferente, tá? Então temos o quê? Uma forma de atuar com mais eficiência ainda. Não é brincadeira não. Vamos lá, falar então do atuador. Temos 2 modelos, dependendo do motor, 1.0 e 1.4. A bobina, num contexto geral, né, de bobina de ignição, a bobina é um transformador de baixa tensão da bateria em alta tensão requerida pelas velas. Sempre assim, pessoal. Sempre tem que usar essa palavrinha, ó, requerida pelas velas. Porque ela é uma transformadora. A bobina transforma a baixa tensão de 12 volts da bateria em alta tensão requerida pelas velas. Pode chegar até 20.000 volts. Imagine transformar 12 volts para 20.000 volts. É a função do enrolamento primário que, quando energizado, gera o campo magnético. Quanto maior o ângulo de permanência que a ECU faz, mais teremos a alimentação nesse campo magnético, maior será o campo magnético, e aí, quando é cortado, né, o negativo pela ECU, temos o que? Fecha esse campo magnético rapidamente e vai para o secundário. Ou seja, ocorreu a transformação da baixa tensão para a alta tensão. E essa alta tensão é o que? É a requerida pelas velas.
No motor 1.0 vai percorrer o 2 e 3 ou o 1 e o 4. No motor 1.4 a bobina é individual. 1, 4, 3, 2. Ok? No motor 1.0 é do tipo mapeada estática, ou seja, o sisteminha que tem centelha perdida. Sempre uma centelha não é utilizada, né? Ela é produzida para ser utilizada no escape, na fase de escapamento, então ela não é utilizada. Porque a centelha é utilizada na fase final da compressão, obviamente, início da combustão. É esse o momento que a centelha é dada. Vamos lá. Ligações. Estão vendo aqui? Temos aí as 4 torres. Olha que legal, né? Como as torres são fora de centro, né? Elas estão na diagonal. Olhando a bobina lateralmente, eu vejo as 4. As bobinas que usam as torres paralelas, né? Quando eu olho lateralmente, eu só vejo 2, né? As outras 2 estão escondidas. Dá para ver certinho as 4 torres. E principalmente, no motor 1.0, vejam os 3 pinos, né? Só 3 fios, pessoal. Obviamente, o central é o positivo. O da esquerda é para alimentar a bobina da esquerda. O da direita, para alimentar a bobina da direita, né? Ou seja, o controle negativo. Então, o pino central é o positivo. Os 2 laterais são individuais. Bobina 1 e 4, 2 e 3. Mas temos o que? O fechamento do circuito, sempre pelo negativo. Ok? Por falar em ligações, vamos lá, né? Quais as ligações que nós temos? São 3 fios apenas, sendo pino número 1 está ligado ao A57 da ECU, é o pulso da bobina 1 e 4. Então já sabe, né? Que o pino 1 é 1 e 4. Pino 2, positivo, ligado diretamente ao relé. É o relé auxiliar, né? O relé da bomba. Vai mandar positivo para a bomba e também para a bobina. Um único positivo alimenta as 2 bobinas. Pino 3, A53, é o pulso dos cilindros 2 e 3. Ou seja, os 2 centrais, né? Então temos 2 controles em pulso negativo para fechar o circuito e o pino central é o positivo. Vamos lá. O controle do negativo é individual. O positivo é o mesmo. Então temos o quê? O aterramento que a ECU faz é para 1 e 4, para 2 e 3. Separados. Aliás, a ECU consegue até, né, e ela faz muito isso, né, ela adequa o mapeamento cilindro por cilindro. Embora vá ter a centelha no 1 e no 4, ela pode, né, deixar o avanço de ignição 20 graus para o cilindro 4 e 18 para o cilindro 1. E usa a mesma bobina. Porque ela sabe quem é que está na fase de combustão. Ela interpreta isso com tranquilidade. Tá? Então o positivo é um só, o negativo é individual, bobina por bobina, mas a ECU consegue adequar cilindro por cilindro. Mesmo em sistemas assim, com ignição mapeada e bobinas, né, com torres gêmeas. É possível, ok? Como que funciona, então, esse transformador de ignição? Vejam ele aí, ó, na parte traseira do cabeçote, é o motor 1.0, né? Na parte traseira do cabeçote, ó, fácil acesso, pessoal. 4 fios, o conectorzinho de 3 pinos, fácil acesso. Bem tranquilo, tá? O local facilita bastante a hora da manutenção, tá? Bem tranquilo. Como que ele funciona? Vamos lá. Funcionamento. A ECU controla o primário de cada bobina, alimentando com negativo este enrolamento. Quando o mesmo é cortado, temos a geração da alta tensão nas torres do secundário, que funciona em série. Então é assim, primário está carregando, está formando campo magnético, está carregando. Quando a ECU corta o aterramento, o que acontece com o campo magnético? Ele fecha. Só que nesse caso, ele vai fechar
propositadamente aonde? No secundário. E aí a tensão passa para o secundário, mesmo sem estar um encostado com o outro. Primário e secundário não estão encostados. Nada, 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 nada. Estão levemente afastados. Nesse momento temos o que? A transformação da baixa para alta tensão nesse circuito. Ok? Então é ligado em série. E o sinal lá no scanner? Dá para ver? Dá para ver, pessoal. Vamos lá, ó. Telinha do scanner, em leituras. Temos lá os dois últimos itens. Vejam. Bobina de ignição, 1.78 milissegundos. Bobina 2, 1.79, ou seja, bem próximo, né, um do outro nesse caso. Foi um exemplo, né, um caso real, mas normalmente elas trabalham próximas, tá? A não ser que tenha muita carbonização em um dos cilindros, né? Teve algum problema sério, para ter valores bem distantes, né? Caso contrário, vai estar assim, ó, muito próximo. E no scanner, você consegue enxergar isso. Bobina de ignição 1, bobina de ignição 2. Ou seja, é aquele comando que a ECU faz, aterramento da bobina 1, aterramento da bobina 2, tá? Por falar nesse sinal, vamos lá. Via scanner, podemos ver os dois controles das bobinas, que embora sejam sinais diferentes, fazem parte, né, do mesmo conjunto, né? Bobina 1, bobina 2, é a mesma carcaça, é a mesma peça. Os graus do avanço são valores médios que aparecem no scanner. Vamos ter ali alguma telinha com graus, avanço em graus, são o que? Literalmente falando, teremos o que ali? Valores médios que a ECU faz, tá ok? Bem médios, tá? Por falar em valores, importantíssima informação, né? Bobina e a resistência é o que? Bobina 1, bobina 2. Temos o que? Como medir o primário e como medir o secundário. Primário é o que? Pino central, que é o positivo, e o lateral. Secundário são as torres. Pessoal, estamos medindo em que? Resistência elétrica. Resistência elétrica é o que? Desenergizado. Ou a bobina na mão, ou desconectado. Tá? Os valores são iguais para bobina 1 e bobina 2. Primário da bobina 1, 0.7 ohms. Então, pino central e o lateral tem que ter o quê? Menos de 1 ohm. E o outro? Também, menos de 1 ohm. Tá? Aí, se eu pegar os dois laterais, soma. Soma. 0,7 mais 0,7, 1,4 ohms. Beleza? Secundário são as torres. Pino 1 e pino 4, as torres, 8.000 ohms, né? Arredondando, 7,9 k ohms. Pino 2, pino 3, 7,9 k ohms. Se eu cruzar, não dá nada. Tá? Ou seja, só na torre certa realmente. Tá? Então, esses são os valores importantes para vocês sobre a resistência da bobina. Painelzinho de instrumentos para vocês na tela, né? E mais uma dica antes do nosso intervalo. Dica: o controle que a ECU faz é do tipo banco a banco na ignição. Mas como tem o sinal do sensor de fase, consegue identificar a ignição cilindro por cilindro, adiantando ou atrasando a ignição. Então o controle é muito preciso. Funciona bem. Mesmo nessa bobina de 4 torres, né, de 2 em 2, funciona bem também. Tá? Tem que entender isso, porque sistema de ignição mapeado estático não é ruim. Ao contrário, ele é bom. Consegue-se fazer as adequações, as correções de avanços para que o motor funcione cada vez melhor. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço de um dos nossos patrocinadores,
e volto na sequência falando mais sobre bobina aqui no seu Mac. Olá pessoal, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valclay Revestimento e estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da UMEC. Olá pessoal, hoje mais uma dica técnica da Valclay Revestimento para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho da Nissan Pathfinder, que utiliza um termostato de ação dupla que nós chamamos, né? Esse termostato, ele tem uma característica muito própria. Ele tem dois pontos de abertura, tá pessoal? Esse termostato menorzinho aqui, tá ok? Que abre com 80 graus, né? A temperatura primária que nós chamamos. E o termostato principal, que tem a sua abertura iniciada aos 88 graus. Pessoal, muita atenção nessa situação aqui, por quê? Esse termostato que inicia a abertura a partir dos 80 graus, devido a uma oxidação do sistema, né, do líquido arrefecedor, principalmente quando não há utilização do aditivo, muito importante, diga-se de passagem, a utilização, pode obstruir essa passagenzinha, né, menor do fluxo. E esse motor ele necessita ter uma troca térmica muito mais efetiva nessa condição, tá ok? Então assim, sempre quando for verificar esse tipo de termostato, quando vocês forem fazer aquele teste que já é conhecido, né, que já é rotineiro na oficina, de colocar o termostato em uma vasilha e aquecê-la até o ponto do termostato abrir, não esquecer também de considerar o termostato de abertura primária, que se inicia aos 80 graus. E, consequentemente, logicamente, o termostato secundário que abre a partir dos 88 graus. Tá ok, pessoal? E sempre utilizar aditivo de qualidade, que isso é muito importante, né? Hoje em dia, se nós não tivermos um controle efetivo da temperatura, hoje esse carro vai sempre estar retornando para a oficina, retornando, e muitas das vezes a gente nem sabe o que acontece, acende uma luz de injeção, sendo que se a gente utilizar um aditivo de qualidade nas proporções corretas, esse tipo de problema a gente consegue sanar. Ok? Mais uma dica da Valclay Revestimento para vocês. Meus amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui, passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valclay para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valclay.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas, aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço. Muito bem, retornando ao nosso segundo tempo de aula, depois de mais uma dica de um dos nossos patrocinadores, vamos agora partir para testes do sistema de ignição, para entender um pouco melhor sobre defeitos e o que pode acontecer lá no dia a dia, na oficina mecânica, no centro de reparação automotiva, no auto center, autoelétrica, tá? Por quê? Porque a ignição, poxa, funciona o tempo todo. Vocês imaginam o quanto que o sistema de ignição trabalha com o veículo em marcha lenta? Quantas centelhas são dadas com o veículo em marcha lenta? Agora imagine isso em alto giro, em rotação mais alta, aceleração, em carga. Sobrecarrega mesmo. E é um sistema muito importante, afinal de contas, faz parte da combustão, né? Da queima do combustível. Se não tiver a ignição, pessoal, poxa vida, muito, mas muito mais complicado. Vai literalmente falhar o motor. Pois bem, então na telinha de vocês, vamos agora falar um pouquinho mais sobre testes, né? Veja aí, esse motor do Uno Vivace, motor 1.0, sem a tampa superior, né? Sem a capa superior, que já é o próprio filtro de ar, o elemento filtrante, e temos ali com fácil acesso à bobina. Claro, não é só bobina na ignição. A bobina é o atuador, né? Comandado pelo módulo. Temos o que mais? Cabos de ignição, velas de ignição, correto? E as velas, temos um acesso bem apertado nesse motor. Por quê? Os injetores e as velas estão do mesmo lado, né? Nesse motor, que é 1.0 8 válvulas, vejam bem, ó, vela e injetor estão ali, ó, do lado, né, esquerdo, olhando o motor de frente.
são do lado do coletor de admissão. Então ali, para retirar cabo de ignição, retirar vela, dá um pouco de trabalho. Realmente é um pouco apertado, principalmente a vela de ignição. Se colocou a vela com rosca torta no início, meu amigo, dificilmente vai conseguir corrigir. Vai ter que retirar o cabeçote e fazer correção depois. Tá? Então, muita atenção na hora de manutenção. Também, na hora de retirar o cabo de vela, o cabo de ignição, se ele está ali, preso à vela há muito tempo, na hora de retirar, ele vai quebrar também. Ok? Porque o espaço para retirar o cabo de ignição não é legal. É bem, muito restrito. Tá? Então, temos que seguir o quê? Uma sequência de trabalho e cuidados para não quebrar o cabo, ou se já na desmontagem observar que ele está ressecado, já relacionar no orçamento. E as velas, muito cuidado no início das roscas das velas, né? No início de começar a rosquear. Se vocês pegarem um motor que utilizou muito álcool e fez pouca ou nenhuma manutenção, o risco de tirar a vela e ela sair estragando a rosca nesse motor é muito grande. Então entendam, a ponta da vela, já ali próximo ao eletrodo lateral, vai enferrujar, né, com o próprio uso, né, tempo de uso, principalmente quem usa muito álcool no carro, só álcool. Na hora de retirar a vela, vai vir machucando toda a rosca do cabeçote. Tá? Isso quando não quebra a vela lá dentro. Então, muito cuidado, muito desengripante, vai tirando com calma a vela, soltou um pouquinho, tá dura, aperta um pouco, solta mais um pouco, aperta um pouco, para, deixa ela esfriar, vai lá de novo, solta, aperta, para, espera ela esfriar, para não quebrar a vela no cabeçote. Tá? Então tem que ir bem lentamente, com calma, que ela acaba saindo. Mas corre-se o risco de quebra. Isso não tem jeito. Vamos lá. Testes. Um teste bem simples é a emulsão de líquido em formato de spray para ver ou mesmo ouvir fuga de corrente pelos cabos, velas ou pela própria bobina de ignição. Os valores de resistência que eu mostrei para vocês auxiliam também. Que teste é esse de líquido, uma emulsão em spray, né? Existe isso para vender no mercado. É uma emulsão, né, de água salina, né? Você consegue enxergar a fuga de corrente, né? Tem a venda no mercado, é mais prático, mais eficiente, mas há quem faz uma proporção aí de água com sal e aplica, que depois vai ficar o sal no circuito, né? Vai ficar esquisito. Legal são já as emulsões prontas, né? Onde você consegue ver fuga de corrente e até escutar às vezes. Principalmente, pessoal, entre a ponta do cabo de ignição e a carcaça do cabeçote. Por ali foge bastante. E olhando ali, a olho nu, você não enxerga, não vê. Dica bem interessante, utilização de spray, tá? Para fechar o assunto da bobina ainda, temos o que? Falhas. Eu coloquei na tela de vocês, ó, bobina e cabos. Por que bobina e cabos? Porque a maior parte das falhas estão relacionadas a cabos. E quando queima a bobina, geralmente é por causa dos cabos ou das velas, que estão já ressecados os cabos, com fuga de corrente ou quebrado, e as velas com um desgaste acentuado, o gap, que é o gap, a abertura, né, muito maior do que o projetado. Tudo isso acarreta em quê? Sobrecarga na bobina. Uma bobina com sobrecarga, ela vai trabalhar mais, vai aquecer mais e vai, obviamente, queimar, né? Quando a bobina esquenta demais, ela acaba queimando. Vamos lá falar então sobre essas falhas. Os maiores responsáveis
pela falha ou sobrecarga da bobina de ignição são os cabos de ignição ou até mesmo as velas, com gap muito grande, ou seja, exigindo uma alta tensão da própria bobina, aquecendo-a, danificando-a. Se eu falei no início da aula que a bobina ela gera centelha, né, que o circuito pede, tá? Eu chamo isso de como? Alta tensão requerida. Então, se tem uma vela com abertura muito grande, um cabo de vela, né, com resistência muito alta, teremos uma alta tensão requerida. Quanto maior essa alta tensão, mais aquecida vai ficando a bobina. Por quê? Vai gerar uma tensão mais alta para a centelha poder pular nos eletrodos. Quanto mais alta a tensão requerida, mais vai aquecer a bobina. Quanto mais aquecer, a possibilidade de queima é muito maior. Tá ok? Mudando de atuador, vamos lá. Agora um outro atuador. Até pode falar um outro subsistema, né? Falei, a ignição é um subsistema. O canister é outro subsistema. Ambos gerenciados pela ECU. Claro, é ela que comanda tudo. Tá? Se é ela que comanda a bobina de ignição, que é o atuador da ignição, vai gerar centelha. Esse carinha aí, na tela de vocês, é o atuador do subsistema canister. O que é esse atuador? É uma válvula on-off. É uma válvula ligada e desligada. Ou ela está aberta ou ela está fechada. Ela é normalmente fechada, ou seja, se nenhuma alimentação elétrica chega nela, está fechada. Se ela tem positivo e tem negativo, ela fica aberta. Ou seja, vai permitir a passagem dos gases lá do tanque para a admissão, para que esses gases sejam aspirados pela admissão, ok? É essa a função da válvula de purga do canister. Mas o canister em si, o que é o canister em si? Canister é um subsistema de controle de poluentes evaporativos do tanque. Canister começou lá atrás, em 1989, obrigatório no Brasil para veículos a gasolina. Veículos a álcool não usavam canister, tá? Porque a perda por evaporação é característica do combustível. A gasolina tem grande perda por evaporação. O álcool já não. Por isso que o álcool não tem canister. Ah, mas o carro aqui é flex, é álcool, é gasolina. Pois bem, se é álcool e gasolina, tem a mistura dos dois. Tem gasolina? Tem que ter canister. Porque é lei, é controle de poluente evaporativo. Tenho sempre em mente, canister não é poluente que sai no escapamento. Nada disso. Canister não passa pelo catalisador. Não sai no silencioso traseiro, na ponteira lá atrás. Nada disso. Canister é um controle de poluentes do tanque. Do líquido que está no tanque. Por isso que chama evaporativo, que evapora. Ok? Então está aí na telinha de vocês a válvula de purga do canister. Por falar em válvula de purga do canister, vamos lá, a primeira telinha de teoria para vocês. Por ser um veículo flex, e claro, utilizar gasolina, devemos ter um sistema que controle os poluentes evaporativos do tanque de combustível, através da válvula de purga. A ECU faz esse controle. Então, quem a ECU controla é a válvula de purga. É esse solenoide, esse on-off, que eu acabei de mostrar para vocês. Quais ligações nós temos no canister, né? Ó, vejam essa mangueirinha azul. É, a mangueirinha azul, ó. Telinha de vocês, ó. Ela vem de um lado e vai cair ali, né? Embaixo no coletor de admissão, onde tem a válvula do canister. Essa mangueirinha azul, pessoal, ela vai
percorrer por baixo do carro, junto com a tubulação de gasolina e de álcool, né, do flex, perto dos caninhos de freio, vai chegar lá atrás no tanque de combustível, numa parte alta do tanque. Para quê? Para pegar os vapores do tanque. Ali pertinho, né, onde vocês estão vendo aí na telinha, a mangueirinha azul, nós temos a caixa de carvão ativado. A caixa de carvão é o canister. É, propriamente dito, o canister, que é a peça que segura os gases do tanque, fica ali armazenado. No momento certo, a ECU vai comandar a válvula de purga, abrindo-a. Se ela está ligada ao coletor de admissão, o que vai acontecer? Vai puxar os vapores desse canister. Canister, pessoal, tem um significado de filtro. Tem canister em aquário de peixe. Um filtro que você tem em aquário de peixe chama canister também. Tá? Ou seja, é uma forma de filtrar e higienizar, limpar. Tá? Não é só um filtro de papel. Tem carvão ativado. Tá? Isso melhora ainda mais, né? Ou seja, tem essa função de pegar esses vapores, retê-los, porque a função do filtro canister é esse, no momento certo, abriu a válvula de purga, esses vapores são admitidos. Eles entram como oxigênio no circuito de admissão, vão se misturar com o combustível injetado, né, pelo sistema, vão queimar na fase de combustão, vão sair na fase de escapamento e não vai poluir o meio ambiente. Então, ao invés de poluir o meio ambiente lá pelo tanque, não polui em nada. Então, é o controle de poluentes evaporativos, tá? Essa mangueirinha azul que vocês estão enxergando. Quais são as ligações? São dois fios que a ECU controla esse atuador, controlando assim os poluentes evaporativos do tanque. Pino 1 está ligado ao positivo via relé, ou seja, chega a tensão da bateria na válvula de purga do canister. O pino 2 está ligado ao terminal A14 da ECU, é o controle do negativo, ou seja, a ECU vai pulsar esse pino 2 da válvula do canister, terminal A14, de forma que vai abrindo em PWM a válvula de purga do canister, geralmente em momentos específicos, como motor aquecido e temperatura do motor média ou alta, pelo menos, tá? Uma outra foto do canister, ó. Essa foto ó, bem pertinho, né, do filtro de combustível, embaixo do carro. Veja a setinha em vermelho, ó. A tubulação em azul, que vocês viram lá na frente do motor, chega lá atrás no tanque de combustível, né? É a mesma tubulação, é a mesma mangueira. Ou seja, canister é uma forma de controlar os poluentes evaporativos. De onde? Do tanque. Para onde vão esses vapores? Lá para frente, para se misturar com a admissão e serem queimados na fase de combustão, sem gerar poluentes. Canister não é economia de combustível, porque trabalha com vapor. Então, não influencia em nada a questão de consumo de combustível. Belezinha? Vamos lá. Telinha de comandos. Então, independente do tipo de combustível que a ECU está calculando, teremos o controle da válvula de purga do canister para um AF gasolina ou mesmo para um AF a álcool. A resistência da válvula de purga do canister, 20 ohms. Então dá para medir, é uma solenoide, dá para medir a resistência, ok? Telinha de vocês, a central eletrônica deste Uno Vivace e mais uma dica para vocês. A adequação dos avanços de ignição são responsáveis por um melhor mapeamento do sistema e um melhor rendimento do motor. Assim, sempre teremos o ponto, né, o máximo adiantado. Isso é uma dica da ignição, né? Quanto mais nós tivermos aí controle de detonação, mais o ponto estará adiantado. Perguntinha antes, né, do nosso espaço do patrocinador, pergunta da nossa aula.
A bobina de ignição apresenta muito problema? Ela dá muita manutenção? A resposta, não, né? Mas a manutenção de cabos e velas interfere muito na vida útil da bobina de ignição. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com um plantão de dúvidas aqui no seu MEC. Meu nome é Gerson Santos, eu sou responsável técnico pelo saque na Sampel. Hoje eu vou deixar uma dica para vocês aí. Na aplicação do coxim superior do amortecedor do Palio, nós temos aqui esse coxim onde devemos mostrar a montagem do ressalto. Esse ressalto no lado interno, que seria isso daqui para a direção mecânica. Esse é o ressalto, montagem. Do outro lado, mesmo jeito, ressalto interno, nessa condição. Isso para direção mecânica. Um Palio 2008 e aqui temos um Palio 2010, onde nós vamos observar a parte do ressalto para fora, que seria direção hidráulica. Nos dois lados, esse ressalto ele vai ficar nessa condição sempre para a direção hidráulica. Eu utilizo o mesmo coxim para a versão hidráulica com ressalto para fora, e lá na condição de direção mecânica eu vou utilizar o coxim do direito para o esquerdo. Então sempre quando for trocar os dois, sempre observar direção mecânica ou hidráulica, porque essa diferença do ressalto para frente e para trás, ele vai dar uma diferença aqui no ângulo do amortecedor, na montagem. Tá aí mais uma dica que deixamos aí da Sampel, e qualquer questionamento ou dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a Sampel. O telefone é 0800 19 1404 e o e-mail é saque@sampel.com.br. Muito obrigado. Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas com as perguntas mais comuns sobre este sistema, sobre este tema. Primeiro, qual é a vida útil da bobina de ignição? Tem alguma prescrição? Não, negativo. Não tem nenhum manual original, né, da montadora, indicando que a bobina de ignição tem que ser trocada a cada ano, a cada 10 anos, a cada 10 mil quilômetros, a cada 100 mil quilômetros. Não tem prescrição. Ou seja, é um item de pura manutenção corretiva. Você troca a bobina corretivamente. Está falhando, está fugindo corrente, queimou, você troca a bobina. Fora isso, você não troca. Cabos, velas, aí entra na manutenção preventiva. A bobina em si, só corretiva. Em relação aos valores de resistência da bobina de ignição, auxiliam muito? Relativamente. É muito difícil a bobina de ignição queimar enrolamento, ou seja, queimou o primário, queimou o secundário. É muito raro. Normalmente ela trinca e aí foge. Temos fuga de corrente da alta tensão diretamente para o cabeçote. Tá? Então quando está trincado e fugindo corrente, você pode medir a resistência do primário, do secundário. Vai, passar belezinha. Portanto, o teste de resistência elétrica nem sempre é conclusivo. Então, nem sempre ele é conclusivo. Ok? Em relação ao canister. Bom, a válvula de purga do canister pode ter defeito? Pode, mas é raro. Muito difícil. A caixa de carvão ativado, né, que é o próprio filtro do canister, tem prescrição de troca? Negativo. Não tem prescrição de troca. Também não tem que ser trocado a cada 6 meses, 10 anos, 20 anos. Não tem prescrição. Como ele é sempre, né, temos a abertura da válvula de purga do canister e puxa esses vapores, ele sempre é reciclado. Ou seja, o canister também não possui prescrição de troca. É para durar a vida útil toda.
muitas vezes temos problemas de canister danificado quando vem líquido nele. Ou seja, quando enche-se demais o tanque de combustível e ao invés da linha de vapores chegar até o canister, vir combustível. Aí danifica o carvão ativado. O líquido no carvão ativado vai danificar a caixa do canister. Teria que trocar, ok? Mas é raro acontecer? Nesse modelo de Uno já é mais raro. No Uno mais antigo acontecia com mais frequência, tá? Então, encher o tanque demais, aquele de quase que cair pelo gargalo, pelo mesmo lugar que vai os vapores do tanque para o canister, pode ir líquido. Se for líquido, danifica a peça, não tem jeito. O líquido com carvão ativado vai dilatá-lo e aí vai travar, vai estourar, teremos sérios problemas nisso, tá? Chega a pingar combustível no chão quando isso acontece, porque ele estoura a carcaça e começa a pingar combustível, né, armazenado no chão, fica um cheiro de combustível muito forte, muito alto, ok? Então esses são aí questões básicas e genéricas desses dois temas da aula de hoje, canister e ignição, ok? Muito bem, caros alunos do MEC, fechamos mais uma aula técnica para todos vocês. Semana que vem continuaremos no gerenciamento eletrônico da ECU, né, do sistema do Uno Vivace, com a aula Atuador, parte 2. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.